tarde, juntamente com as servas do Senhor, para nós estar prestando mais um culto de adoração ao nome do nosso Deus. Aleluia! Hoje, irmãos, o Senhor já fez presente no nosso meio. Glória a Deus. Desde a primeira palavra. Aleluia! Foi a palavra que o Senhor me deu, irmão, quando eu estava deitada, dormindo, irmão. Foi a palavra que foi lida nessa tarde. Aleluia! Essa palavra que o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Aleluia! Ele faz, irmão, segundo a sua vontade. Aleluia! A palavra que ia fazer no meu, na abertura do culto, foi a palavra que fala sobre Maria. Aleluia! Glórias a Deus. Mas eu quero ler uma palavra que Jesus também colocou no meu coração. Quando eu estava saindo da minha casa. Aleluia! É aqui em Mateus 9, 18. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. Mateus 9, 18. Diz assim: o poder sobre a doença e a morte, dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, a disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia. E Jesus, chegando à casa daquele principal, e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, então Jesus pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por toda aquele país. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa foi nessa tarde que o Senhor nos preparou, irmão. Aleluia. As duas palavras que foi lida hoje, aleluia, ela já está falando que o nosso Deus tem poder. E é o que Ele está fazendo nessa tarde no nosso meio, irmãos. Ele está aqui para nos dar vitória. Ele está aqui para nos abençoar. Eu não sei qual é o problema que os irmãos enviou aqui hoje. E o que a irmã está pedindo para o Senhor está dizendo que Ele chegou para dar uma bênção para cada um de nós. Aleluia! Irmão, eu ponho no lugar daquela mulher, irmão, aquele fluxo de sangue, quando ela viu Jesus passando, ela foi acompanhando. Aleluia! Porque onde Jesus passava, grande multidão seguia Ele com seus discípulos. Aleluia! Irmão, uma pessoa que está nesse estado, irmão, mal pode nem andar, irmãos. Aleluia! Dependendo da situação que está, irmão, aquela hemorragia daquela mulher, ela não podia nem estar andando. Mas Jesus, irmão, já está vendo de longe. Aleluia! Jesus já está observando aquela mulher de longe. Aleluia! Eu vou seguir Jesus, porque somente se eu tocar na roupa dele, ele vai me curar. Aquela mulher era tão grande. Aleluia! Aquela fé, irmão, daquela mulher. Ali, irmãos, o Senhor sentiu dentro da alma dele: eu vou libertar aquela mulher, porque ela tem fé. Aleluia! A fé dela é muito grande. Aleluia!
Senhor. Ele aparece, não. Ele está vendo o seu clamor. Ele está vendo a sua oração. Tudo que você pede para o Senhor, Ele está notando tudo. Aleluia. Não é enfermidade, não é morte que vai nos afastar do Senhor. Irmãos, aleluia. Porque nós cremos, irmãos, que todo o poder, que toda a honra, que toda a glória foi dado tanto no céu como na terra, nas mãos do nosso Senhor Jesus. Aleluia. E tudo que nós precisar, nós chega para Ele. Conta para Jesus. Aonde é a tua dor? Aonde é o teu problema? O que você está esperando do Senhor? Chega para Ele, conta para Ele. Porque o joelho no chão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E não conversa com o dono da vitória. Aleluia. E aquela mulher ficou curada. Aleluia. E aquele magistrado que chegou para Jesus. Eu vou falar com ele. Ele vai curar minha filha. Ele vai ressuscitar. Aleluia. Porque a fama de Jesus já corria, irmão, por toda a província daquela aldeia. Aleluia. Que o Senhor tinha saído para aquela missão junto com seus discípulos. Irmãos, ali orando, ali convidando aquele povo, pregando a palavra do Pai. Aleluia. Eles estão encarregados de andar, irmãos, naquela redondeza aonde ele passava e falando, irmão, do próprio Pai. Aleluia. Que ele um dia voltaria para vir buscar o seu povo. O Pai tinha encarregado ele para vir à frente, pregando a sua palavra. Aleluia. Irmãos, parecia que aquele homem que Jesus nem deu bola, que Jesus nem deu, irmãos, assim, irmãos, que estava vendo aquele homem com desespero. Ele saiu andando. Aleluia. Encontrou ali aquela mulher com fluxo de sangue. E ali ele começou, irmão, a dar a cura para aquela mulher. E ele foi andando e chegou naquela casa daquele principado. Irmãos, e ali estava aquela multidão, irmãos. Aleluia. Naquele alvoroço. E aquela menina já estava morta. Que importa, irmãos, se tivesse morta para o Senhor? Se ele é o dono da vida, por que ele iria morrer? Se ele é o dono da vida, aleluia. E ele não dava que aquele povo saísse, porque com certeza ele viu naqueles corações que estavam ali somente e não para testar quem era Jesus. Aleluia. O nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, irmãos. Ele conhece aquele que é sincero, aquele que clama com sinceridade, aquele que vai buscar, irmãos, derramando a sua lágrima. Aleluia, carente daquele milagre, carente daquela obra. Aleluia, que ele faça. Ele já sabia do coração daquele homem, que ele entrega diante do Senhor. Aleluia. E ali, irmãos, ele chegou naquela casa e estava aquela multidão em alvoroço. A menina não está morta, ela dorme. Aleluia. O Senhor Jesus disse para aquele povo: tirai aqueles que não creem, irmãos, aquele incrédulo, aquele que estava ali para testar quem é Jesus. Tira para fora. Ficou só, irmãos, aqueles que tiveram fé. Aleluia. E Jesus entrou, irmãos, e ali deu a ordem para aquela menina que se levantasse. Aleluia. E aquela menina na mesma hora se levantou, porque o dono da vida chegou. Glória a Deus. É tão gostoso, irmão, nós sermos Jesus. É tão maravilhoso nós servir o nosso Deus, irmão. E nós está demorando a sua bênção, está demorando a sua libertação. Não desanima, irmãos, confia no Senhor. Ele virá, ele trará
fora, devia